numa discussão interminável com uma pessoa, em que cada um fica apontando seu ponto de vista, ninguém concorda com ninguém, não sai para lugar nenhum, eu tenho uma solução para isso. Fica aqui que eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, viu? Discussão, a primeira coisa que nós temos que fazer é entender o nosso oponente, né? Entrar no lugar dele e entender o que é que está se passando. Vamos lá, a primeira coisa que a gente usa quando a gente ouve um argumento ruim, né? Uma ideia diferente da nossa é justamente você concordar com essa pessoa. Mas como assim? Eu tenho que concordar com a ideia dela? Não, você tem que concordar com a pessoa e não com a ideia, tá? Como é que isso funciona? Eu vou conduzir aqui esse nosso papo como se a gente estivesse numa reunião de condomínio, tá? Eu quero pintar o prédio, mas o meu vizinho deseja reformar o salão de festa. E por mais que eu diga para ele que pintar o prédio é melhor, e ele vai bater e dizer que melhor é reformar o salão de festa. E aí? Como é que a gente faz? Como é que eu posso mudar a ideia dele e fazer com que ele pense exatamente como eu? A primeira coisa que nós fazemos quando nós nos deparamos numa situação como essa, em que duas ideias são diferentes, é trabalhar o que a gente chama de alívio de objeção. A gente usa muito a palavra entendo, né? Ou concordo, justamente para que você transmita a outra pessoa que você está entendendo e concordando com ela, que você está, vamos dizer assim, parelho com ela. Ah, André, eu preciso concordar com a ideia dela, então, de reformar o salão de festa? Não, não precisa. Como é que isso funciona? Você vai dizer assim, olha, seu João, eu entendo a sua vontade de reformar o prédio e de trazer melhorias para o edifício. E eu entendo que isso só vai fazer nosso prédio valorizar cada vez mais. Repare que a ideia dele, independente de ser diferente da minha, é melhorar o prédio. E eu concordei com isso com ele. Nesse momento que eu concordo com ele, não com a ideia de reformar o salão de festa, mas a partir do momento que eu concordo com a ideia dele de que o ideal é que a gente reforme o prédio, eu consigo desarmá-lo. Eu consigo fazer com que ele tire, né, saia da defensiva e comece a escutar o que eu tenho para dizer. Você introduziu o alívio de objeção na sua discussão. O importante agora é começar a fazer com que o seu cliente ou seu oponente, vamos dizer assim, nessa discussão, nessa negociação, entenda o seu argumento ou pense como você. Então o próximo passo é o seguinte, olha, eu entendo que você deseja melhorar o nosso prédio. E existem várias maneiras disso acontecer. Repare que eu não uso a palavra mas, né? Eu não posso dizer assim, olha, eu entendo que você deseja melhorar o nosso prédio, mas eu acho interessante pintar, mas não resolve, porque quando você usa a palavra mas, entretanto, você está já demonstrando que você está contra a ideia do cara, e você volta a fazer ele se armar novamente. Então o ideal é o seguinte, né? Eu concordo com você e acho totalmente pertinente que nós devemos trabalhar por deixar isso aqui melhor. E existem algumas soluções que a gente pode trabalhar com isso, né? Dentre elas, pintar o próprio edifício. Você já pensou, aí pintando o edifício, a gente consegue justamente já valorizar ele por fora, é uma coisa mais fácil de fazer, em que todo mundo vai ver e se beneficiar. Que eu usei o advérbio e, né? Eu saí de um alívio de objeção, eu entendo que você deseja melhorar e existem várias maneiras de fazer isso, né? Dentre elas, pintar o prédio. E eu boto meu argumento, porque eu acredito que pintando o prédio a gente vai valorizar ele por fora, vai chamar muita atenção e é uma coisa que todo mundo vai ver e vai usufruir. Aí por último, eu entro com uma pergunta. Por que uma pergunta? Se vocês estão acompanhando meus vídeos, vocês viram lá no primeiro vídeo que a gente desperta as emoções nas pessoas através das perguntas. E é a pergunta que a gente precisa fazer para despertar a emoção dessa pessoa. O senhor Antônio já pensou como vai ficar bonito esse prédio pintado? Como ele vai valorizar por fora? E que todo mundo vai poder ver e se sentir feliz, ao invés do salão de festa que a gente usa raramente durante o ano? Pronto, eu joguei uma pergunta, deixei ele pensando. Ele já começa a ficar do meu lado. Entenda todo o processo. Eu primeiro concordei com ele, não com o argumento dele, mas com a ideia de que a situação precisa ser melhorada. Segundo ponto,
Eu trouxe algumas ideias sem usar a palavra mas, sem bater de contra ele. Né? Quando eu usei a palavra eu incluí a ideia dele e a minha junto no mesmo pacote. Né? Por último, eu fechei com uma pergunta, né? Para que ele possa fazer as emoções dele trabalhar e ele concordar comigo, né? Mudar de opinião. Isso vai resolver? Não sei se vai resolver. Mas se você ficar falando, não, eu não concordo que tem que ser o salão de festa e sim pintar o prédio, aí com certeza não vai sair para lugar nenhum, cada um vai ficar batendo de frente. A ideia é se alinhar primeiro e depois conduzir para uma pergunta. Agora é uma outra situação, você faz um orçamento para o seu cliente e ele fala, ah, doutor, esse valor está muito caro. É o que a gente mais ouve, né? Essa é uma das objeções que a gente mais ouve para fechar um tratamento. Seu João, eu entendo que o valor do orçamento é uma preocupação para você. Veja que eu não estou concordando com ele que o orçamento é caro, né? Mas eu queria dizer que existem algumas opções para a gente poder abordar e resolver esse seu problema, né? Dentre elas, é a gente poder fracionar seu orçamento. Seu João, se eu puder dividir isso para o senhor em mais vezes, ou então se a gente puder escalonar isso por etapas, o senhor está disposto a fazer o tratamento conosco? Importante, depois que você faz a pergunta para o seu cliente, deixar com que ele pense, né? E além do mais, seu João, o cara é muito relativo. Tudo depende do que a gente dá valor, né? Tem gente que dá valor para celular e compra um celular caro. Tem gente que dá valor para carro e compra um carro caro, faz uma viagem cara. A questão não é o quanto nós temos em dinheiro. A questão é o que a gente dá valor. Cabe ao senhor decidir, o senhor merece ou não merece esse investimento em você mesmo? Você bota a pergunta para ele pensar. Ah, doutor André, sabe o que é? Nesse momento acabei de trocar o carro, acabei de fazer uma viagem. Ele já sabia disso tudo, cara. Isso assim, quando ele bota todos esses argumentos contrários, ele quer que você mostre para ele que apesar disso tudo ele deve fazer o tratamento. Então você fala assim, olha que ótimo que o senhor viajou, e eu acredito mesmo que viagem faz um bem danado à nossa vida. Olha você concordando com ele. E que todo mundo deveria ou merece viajar constantemente. As coisas a gente vive para ter o melhor da nossa vida, seu João. Dentre elas, um bom sorriso. É o que o senhor veio buscar aqui comigo. Olha só que legal. Né? Eu não estou dizendo que para ele, jamais vou falar para ele, pô, paciente, prefere viajar do que fazer o dente. Não é isso. Né? Seu João, o senhor, dentre as coisas da vida, uma das coisas boas que o senhor merece ter é justamente esse tratamento feito, né? Mas agora, quem tem que decidir é o senhor. O senhor acha que o senhor merece? Pronto, fica quieto. Deixa ele falar novamente. Isso é outro alívio de objeção. Ah, acabei de trocar o carro. Tô com uma prestação. E ele já sabia que ele trocou o carro. Mas ele foi em você porque ele quer fazer o tratamento. E ele não está dizendo nesse momento que ele não quer fazer. Ele está dizendo que ele quer que você o convença a investir o dinheiro nele. Porque para ele agora a prioridade é a prestação do carro, ao invés da boca, ao invés do sorriso, ao invés da saúde. Seu João, meus parabéns. Que carro o senhor comprou? Ah, eu comprei um Toyota Corolla. Putz, parabéns, o carro é excelente, já tive um e fiquei apaixonado na época. Só tenho que falar bem, meus parabéns, que beleza. Não está na hora do senhor agora investir no senhor? Toda vez que seu paciente estiver com você, com seu cliente, seu amigo, né, o colega de trabalho, seja quem for, que entrar com uma objeção numa discussão, a primeira coisa é concordar, né? Concorde com ele, não com a ideia dele, mas com a intenção dele. Segundo ponto, apresente todas as ideias, jamais use a palavra mas, porque se você entrar numa negociação com a palavra mas, quer dizer que você discorda da pessoa. Então tudo que você falou antes, concordando, você joga por água abaixo com a palavra mas. Terceiro ponto importante, coloque todas as ideias e termine expondo a sua ideia. Quarto ponto importante, termine com uma pergunta, né? As perguntas tocam as emoções das pessoas. Se você perguntar de maneira que ele possa pensar da mesma forma que você está pensando, você vai conseguir ter esse cliente, vai conseguir fechar esse orçamento. Enfim, tudo é possível, tá bom? E sempre pergunte, né, para o seu cliente, o senhor é que sabe se o senhor merece ou não esse investimento, né?
Porque ele quer fazer, ele tem o dinheiro, ele só precisa de alguém que convença ele de fazer isso, certo? Você seguindo esses 4 passos, a chance sua na negociação se torna muito maior. Você vai ter resultados muito melhores, né? Com o seu cliente, com o seu amigo, com o seu sócio, com o fornecedor, enfim, seja lá com quem for, tá certo? Meu nome é André Gasparian, eu trabalho com programação neurolinguística, uma ferramenta maravilhosa que coloca o nosso cérebro, essa dádiva que Deus nos deu, para trabalhar a nosso favor, para que nós tenhamos abundância financeira, pessoal, emocional, profissional e tudo mais, tá bom? Bote em prática o que eu estou falando, coloca aqui nos comentários depois se isso funcionou, se você viu alguma mudança. E por hoje é isso aí, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe todo mundo. Tchau, tchau.